No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caro Padre Marcos, caros católicos, queremos fazer hoje um sermão simples. Nós temos no Evangelho de hoje a parábola do fariseu orgulhoso e do publicano humilde. Lembremos-nos, a humildade é a verdade diante de Deus, diante de si mesmo. A humildade é reconhecermos nossas qualidades e defeitos, atribuindo qualidades e defeitos a quem de direito, as qualidades a Deus como a causa primeira de todo o bem, e os defeitos a nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas misérias. Caros católicos, não podemos insistir o suficiente na humildade, que ao lado da fé é como o fundamento da nossa religião, da nossa vida espiritual. A humildade, militando contra o orgulho, retira os obstáculos para que então a fé possa frutificar. Como numa obra de edificação, primeiro temos que limpar o terreno para em seguida lançar as fundações do edifício. A humildade é a limpeza do terreno, tirando os obstáculos, e a fé são as fundações. Porém, caros católicos, vejamos alguns outros detalhes desse evangelho de hoje, dessa parábola de hoje. E esses detalhes nos mostram a simplicidade do publicano e a complexidade do fariseu. A simplicidade, caros católicos, é virtude com inúmeros desdobramentos. A simplicidade vem da simplicidade de Deus, que é uno, sem divisões, sem composições. A essência de Deus é o ser dele. Deus não tem inteligência, ele é a inteligência. Deus não tem vontade, ele é a sua própria vontade. Deus não tem bondade, ele é a própria bondade, e assim por diante. A simplicidade, caros católicos, é virtude que nos faz evitar problemas e complicações desnecessários. Com efeito, já temos problemas o suficiente na nossa vida real. Não criemos outros desnecessários pela nossa imaginação, pela nossa especulação vã. Temos nossas cruzes diárias, temos nossas lutas diárias que nos são dadas por Deus para a nossa santificação. Vejamos então, caros católicos, onde podemos perder essa simplicidade. E são principalmente em dois pontos: nas comparações com os outros e nas imaginações ou suposições sobre ações e palavras dos outros. O fariseu se compara ao publicano e faz suposições. Na nossa vida cotidiana, nós devemos evitar as comparações com os outros. Primeiro, o que sabemos realmente da vida dos outros? Pouco sabemos, mal sabemos uma casca bem superficial sobre a vida do nosso próximo. O que sabemos, o que nos dizem as fofocas e maledicências, e é isso confiável? Não que necessariamente o maledicente minta, mas ele fala daquilo que seu coração está cheio, das suas inclinações, da sua visão, muitas vezes do que ouviu de outros e de outros e de outros, num verdadeiro telefone sem fio.
Numa comparação, podemos considerar que o próximo é melhor do que nós ou pior do que nós. Vejamos essa primeira possibilidade. O outro é melhor do que eu. Ele faz tudo bem e eu não consigo fazer nada direito. Eu vejo o outro lidando com tantas situações de dificuldades, com aparente tranquilidade, e sobretudo na internet vejo tantas postagens de mães perfeitas, de famílias perfeitas, e a minha família e a minha conduta, a minha maternidade, a minha paternidade cheia de seus defeitos, de suas lacunas. Essas comparações, caros católicos, baseadas muitas vezes em mera imaginação nossa ou numa ficção da internet, leva muitas vezes à inveja, ao desânimo, a uma falta de boa confiança em nós mesmos, uma confiança baseada na graça de Deus. Sou incapaz, todo mundo consegue, menos eu. Idealizamos assim a vida dos outros e rebaixamos demais a nossa própria vida. Para que servem tais comparações? Para nos afastar de Deus e para deixarmos os nossos esforços sinceros. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades. Evitemos criar problemas desnecessários por essas comparações desnecessárias. Numa outra comparação, podemos considerar que o outro é pior do que eu. Mais uma vez, como saber? Será? Ainda que realmente fosse, em que essa comparação me ajuda? Comparar-me aos outros, achando-os piores, me leva ao orgulho, leva muitas vezes à acomodação na minha própria mediocridade, me leva ao conforto na minha tibieza, na minha fraqueza. Olhando tal pessoa até que eu não estou tão mal. Faço melhor que fulano e fulano. Para que serve, mais uma vez, uma tal comparação? Não serve para nada de bom. Serve, isso sim, para nos afastar de Deus e do nosso próximo. Claro que há uma única comparação útil. É vermos alguém que efetivamente é melhor do que nós e reagirmos com a luta para melhorarmos, para seguir um bom exemplo e também para pedirmos uma boa ajuda para o nosso próximo. O fariseu orgulhoso, nesse evangelho de hoje, se comparou aos próximos em geral e se comparou ao publicano que estava ao lado dele. O publicano humilde não se comparou. Essas comparações, caros católicos, são falta de simplicidade. O publicano considerou a si mesmo simplesmente diante de Deus. E é o que importa. Como nos diz São Francisco de Sales e outros santos repetiram na sequência, nós somos de verdade o que somos diante de Deus. É isso que nos interessa, o que somos diante de Deus. Comparações com o próximo criam problemas que, na verdade, não existem. Outra falta de simplicidade, caros católicos, é criar, supor e imaginar coisas a partir de palavras e ações dos outros. Ele passou por mim e não me olhou, ele me odeia. Olhou esquisito, ele olhou, mas olhou meio esquisito, ele me odeia. Ele olhou e sorriu para mim, mas ironicamente, ele me odeia. Tal pessoa me falou tal e tal coisa, mas será que ela queria dizer isso mesmo que ela falou? Ou será que ela queria dizer o contrário? Será que tem alguma coisa subentendida lá no fundo, algum recado oculto para mim que essa pessoa está querendo me dizer e querendo me dar uma lição de moral?
Ela me falou tal coisa, mas será que ela queria dizer outra, completamente diferente? E assim, caros católicos, com essa falta de simplicidade acerca das ações e das palavras do próximo, nós vamos criando enredos imaginários dentro da nossa cabeça. Vamos fazendo suposições e mais suposições, e às vezes essa rede de suposições, de achismos, de impressões é tão grande que a gente toma como absoluta verdade e vai juntando as coisas a um enredo criado inteiramente por nós. Viu, aconteceu de novo, agora aconteceu tal outra coisa, isso quer dizer que eu tinha razão naquilo que eu estava pensando e pensando comigo mesmo. Nós temos aí, caros católicos, grande falta de simplicidade e muito orgulho. Claro, diante das palavras do próximo, podemos ver que bem podemos tirar, mas não devemos ficar criando coisas imaginárias, supondo coisas inexistentes. É impossível viver assim. Se pensamos que é preciso resolver algo, que realmente pode haver um problema, que resolvamos, então, com a pessoa de modo ordenado, de modo bastante caridoso, sem ficar imaginando coisas, sem ficar alimentando coisas dentro de nós mesmos. Devemos, então, resolver ordenadamente com a pessoa ou nos resolvermos nós mesmos, sozinhos, deixando de lado essas imaginações e com simplicidade. Invejas, ciúmes, rixas, raivas, ódios, maledicências e murmurações, abandono de coisas boas, surgem desses problemas criados inteiramente nas nossas cabeças. Problemas desnecessários, raciocínios infantis, tolos e que perdem tantas almas. Nós vemos isso todo dia, caros católicos, em nossa vida sacerdotal. Pessoas perdidas nas redes do próprio enredo que criaram, a partir da imaginação, a partir de uma ação do próximo, que talvez não nos tenha olhado, não nos dirigiu a palavra, porque estava cheio de milhares de problemas. O fariseu olhou para o publicano e criou um enredo na própria cabeça. Não sou como ele, que nem olha para o céu, porque deve ser mesmo muito pecador. O publicano, por sua vez, nem se preocupa de ver o fariseu em pé, não se preocupa em observar o seu gestual, a sua postura. Esse publicano, para além do seu exemplo excelente de humildade, é exemplo de simplicidade. Sem comparações, sem imaginações, sem raciocínios criados por ele mesmo, montados na sua cabeça. Sejamos, caros católicos, simples. Bastam-nos os problemas reais. Se criarmos em nossa cabeça problemas desnecessários, vamos terminar nos condenando por causa deles. Como falamos, quantos problemas, quantos pecados, quantas decisões mal tomadas surgem a partir desses pensamentos imaginativos com relação ao próximo. Esses pensamentos trazem inquietação, perturbação de alma, que não podem conviver com uma vida estável na graça, com uma vida de amizade profunda, constante, duradoura, sólida com nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso ter bastante simplicidade ao longo de toda a nossa vida no trato com o nosso próximo. E essa simplicidade nos traz a paz de alma, nos traz a alegria
nos traz a suavidade no amor a Deus e ao próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.